E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Eu já venho falando, há muito tempo. Ontem eu comentei aí com vocês sobre as medidas dos Estados Unidos com relação a criptomoedas. E saiu coisa nova agora de manhã, de ontem para hoje. Isso fez com que o Bitcoin desse um salto e chegasse a ser negociado acima dos 42 mil dólares. Nosso principal objetivo vai ser falar dessa alta, o que impulsionou essa alta, o que tá para acontecer no mercado cripto e, mais importante, o nosso estudo de probabilidades, a análise técnica e sentimental dentro de todo o cenário. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar informação aqui nesse canal. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo. Aqui eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado cripto, comentando aí de pontos fundamentalistas, análise on-chain, gráfico, sentimento e tudo que esse mercado tem para oferecer pra gente. E no mais, eu queria convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos na descrição desse vídeo. Lá tem o meu canal do Telegram, tem o meu Instagram, tem o meu grupo de investimento do Slack 100% gratuito, e neles vocês vão ter um contato muito mais direto comigo. Eu vou postando novidades e atualizações ao longo do dia, então é de extrema importância que todos vocês estejam lá. Bora começar aqui falando sobre a questão do Biden, Olha só, o Biden emite ordem executiva muito esperada sobre criptomoedas. A gente estava falando disso ontem, a gente falou sobre a possibilidade dele regulamentar criptomoedas, inclusive muita gente estava com medo disso, uma vez que a Rússia estava utilizando as criptomoedas, possivelmente, supostamente, para fugir das sanções impostas pelos Estados Unidos devido à guerra, Então, resumindo aqui, o presidente ele assinou uma ordem executiva sobre criptomoedas. Essa ordem ela não estabeleceu posições específicas que o governo quer que as agências adotem ou imponham novas regulamentações para o setor. Então, aparentemente, o que essa ordem está falando é que vai manter do jeito que está. Os Estados Unidos a gente sabe que é o maior polo de mineração do mundo, Atualmente, onde tem maior número de mineradores concentrados é nos Estados Unidos. Cerca de 35% de todo o poder computacional, de todos os mineradores, estão em território americano, e uma parte do pedido instituirá o Departamento de Tesouro a criar um relatório sobre o futuro do dinheiro. E nesse futuro do dinheiro ele vai estar falando sobre criptomoedas, e parece que a grande questão disso, o que eles estavam mais falando, é sobre a utilização das criptomoedas de forma ilícita, como sempre, Então a gente vai ver aqui que o presidente ele orientou as agências a coordenarem seus esforços na elaboração de regulamentos de criptomoedas em uma ordem executiva inédita hoje, na quarta-feira. O esforço de todo o governo para regular a indústria de criptomoedas se concentra na proteção do consumidor, estabilidade financeira, usos ilícitos, liderança no setor global, inclusão financeira e inovação responsável. Então aqui eles estão falando, estão considerando uma série de coisas para estar falando se devem ou não regulamentar as criptomoedas. Eles sempre usam a questão de uso ilícito, usar criptomoeda como forma de pagamento ilegal e rastreável, mas a gente sabe muito bem que isso é uma desculpa mais que esfarrapada, Atividades ilegais elas existem e vão continuar existindo, quer tenha criptomoeda ou não. As criptomoedas elas vão estar ali funcionando como forma de pagamento, assim como as pessoas que quiserem pagar em dinheiro espécie ou dinheiro sujo ou qualquer coisa do tipo. Então isso não é justificativa de forma alguma, e hoje em dia sim, a gente consegue rastrear carteiras, as carteiras elas conseguem ser bloqueadas, tal como a gente viu lá no Canadá, naquela greve dos caminhoneiros. Bom, enfim, o pedido ele não anunciou nenhum novo regulamento para as empresas de criptomoedas, as exchanges, os lugares aí que tem um fundo de investimento. Muito provavelmente, essa ordem ela saiu hoje quarta-feira, mas teve um vazamento ainda não oficial sobre um funcionário do governo que ele postou, lá, falou com a imprensa antes dessa colocação ser feita de forma oficial, falando sobre tudo isso que ia acontecer, Então isso foi o resultado pelo qual o mercado ele reagiu bem de noite. E ele falou aqui, olha só, ao mesmo tempo, os ativos digitais eles podem oferecer oportunidades para inovação e competitividade americana e promover a inclusão financeira. A inovação é central para a história da América e nossa economia, gerando novos empregos e novas oportunidades. Eles entendem que o Bitcoin sim é uma moeda de troca, as criptomoedas elas vieram para ficar e sim elas são inovadoras. Então não teve tanta novidade com base,
no que a gente estava pensando, né? Não teve novas medidas de regulamentação, taxação ou até proibição das criptomoedas, o que é uma coisa excelente. Essa notícia ela vai se delongar muito, eu não quero falar tanto dela, inclusive ela tá lá no Telegram para vocês estarem conferindo, tá? Tá falando sobre o futuro do dinheiro, tá falando sobre o dólar digital, tem muita informação aqui legal, então não deixem de ler ela. Tem bastante coisa, né? Vamos falar do Fear and Greed Index, que parece que o mercado ele segue nos níveis de extremo medo, mas o pump ele aconteceu na madrugada, né? Então foi logo depois que esse indicador ele tinha sido atualizado para os níveis de hoje. Então muito provavelmente ele vai dar uma subida, né? Vai voltar talvez aí para os níveis de medo no nosso próximo update, aí, nossa próxima atualização em 11 horas. E a gente sabe que o mercado em nível de extremo medo é oportunidade de acumulação. Então a gente viu essa queda, né? Desde o dia 5 de março que o Bitcoin ele saiu lá dos 45 e voltou a ser cotado na região dos 30 e poucos, 30 e altos, e isso sim é uma excelente oportunidade de acumulação, né? A gente viu aí liquidações, divergência no RSI, uma série de setups de acumulação junto com indicadores fundamentalistas falando que o mercado estava numa zona importante para estar buscando acumulação, principalmente para o longo prazo. Eu vou passar disso mais no gráfico, né? Como sempre falando das possibilidades. E o nosso order book, agora a gente rompeu uma região muito importante, né, que é a região dos 40 mil dólares. Tivemos resistência agora nos 42, né, 42.500 foi a nossa máxima, então os 43 é a nossa resistência de curto prazo. Para o movimento continuar forte, ele teria que romper os 43, mas como a gente já puxou desde os 37 até os 42, a probabilidade de a gente seguir uma tendência de alta é muito grande, inclusive antigos pontos de resistência, tal como 41.500, 40 mil dólares, né, tendem a servir de ponto de alocagem. 37 nossa mínima, onde a gente vai ter mais tokens, né? Onde a gente sabe que é um ponto de suporte, onde a gente sabe que o mercado tem interesse em segurar e manter o preço, muito provavelmente é onde as pessoas estão deixando o stop, tá? Nossa próxima base de preço. Enquanto do lado dos vendedores, né? Como dito, a região aí dos 43, 44, 45 mil dólares, né? E principalmente lá os 46, é a nossa resistência de curto e médio prazo, né? A gente vai ficar altista de fato caso a gente rompa os 46 e toda aquela região de negociação que eu venho falando com vocês, que a gente precisa de romper para ficar altista no semanal e consequentemente está buscando aí pelo um topo descendente no mensal, que é a maior probabilidade. Antes da gente passar em toda essa alta do Bitcoin, como sempre, vamos ver os nossos contratos futuros do S&P 500, até que teve um movimento de alta, né? Mas as criptomoedas elas seguiram muito mais forte. A gente segue numa tendência de baixa, a gente segue respeitando a região das médias e eu gostaria que o S&P 500 chegasse a reverter essa tendência, né? Romper a região das médias, fazer um backtest aqui na região das médias, que representaria um otimismo, né, e uma euforia do mercado tradicional. Isso poderia levar as criptomoedas pelo mesmo caminho. Caso a gente veja o mercado caindo e as criptomoedas subindo ou até segurando, ficando consolidadas, eu também acho que é uma coisa boa e uma coisa provável de acontecer, uma vez que a gente já está vendo movimentos de alta, né? Eu posso até pegar e abrir aqui o Bitcoin junto com os mercados futuros, né? Deixa eu abrir o da Bitstamp aqui para a gente comparar os movimentos, porque a gente consegue ver que o mercado tradicional e o Bitcoin eles estão de certa forma desprendidos, né? O gráfico está até um pouquinho diferente, o layout que eu uso, mas olha só, a gente teve a mínima do pânico, né? Que é a mínima da guerra, que foi esse dia aqui. A gente teve essa mínima da inflação e a mínima da mineração russa, mas olha como que o Bitcoin, né, aqui teve uma retomada muito forte, mas aqui, olha, o Bitcoin ele já veio, já retomou quase tudo, e aqui o mercado ele caiu, fez um topo descendente, caiu bem mais, então o Bitcoin ele está variando mais do que o mercado tradicional, né, a gente consegue até abrir aqui e comparar dois ativos, para quem não sabe, olha só, vamos comparar o Bitcoin com o mercado tradicional. Olha a volatilidade e olha a diferença aqui. Se a gente chegar, o Bitcoin está muito mais volátil, enquanto o mercado tradicional ele está caindo, o Bitcoin ele de certa forma está consolidado e até tendendo a subir. E por que isso é uma coisa boa? Por que isso é uma coisa ótima? Porque quando o Bitcoin ele se desprende do mercado tradicional, a gente pode ver movimentos impulsivos, movimentos voláteis, né? E até uma fuga de capital do mercado tradicional para o mercado de criptomoedas por estar tendo mais oportunidade. E ainda assim, ele estando desprendido, se o mercado tradicional cair, o Bitcoin pode ser que ele não siga pelo mesmo caminho. E se o mercado tradicional subir, pode ser que o Bitcoin ele alavanque, ele suba bastante também, porque
o mercado tradicional, né, a renda variável está subindo, isso seria um otimismo dos investidores, a nossa dominância. Agora passando aqui com você, BTC.D, por causa desse movimento de alta, a gente teve uma fuga grande para o Bitcoin, né? O Bitcoin está apresentando maiores oportunidades do que as altcoins e, consequentemente, o capital está indo para ele. A gente segue na nossa pernada de alta aqui no gráfico semanal, que é uma coisa que eu venho falando para vocês. Por isso que a princípio eu estou buscando exposições em Bitcoin. A partir do momento que essa pernada ela começar a dar indícios de reversão, né, nos gráficos menores, eu vou buscar mais exposição nas altcoins, uma vez que o Bitcoin pode ser que ele chegue em um nível que ele esteja próximo a resistências, subiu bastante, as altcoins não acompanharam, e a gente pode estar vendo aí uma pernada de baixa no gráfico semanal, ou quem sabe até uma reversão de tendência para estar rompendo essa figura de acumulação e fazendo com que o Bitcoin fique mais forte mais uma vez no longo prazo. Isso poderia fazer ele passar dos níveis de 50% de dominância, o que é extremamente importante para o mercado cripto, que mostra como que os investidores eles estão mais confiantes em investir o seu dinheiro no Bitcoin e não nas altcoins, que são moedas secundárias. Nosso Bitcoin, e agora olhando a alta dele, vou colocar aqui no gráfico de 1 hora, porque tinha um setup que eu falei com vocês das divergências, tá, do RSI, ele se confirmou, a gente conseguiu ver entrada de volume, né? E olha só, a gente teve uma entrada de volume impulsivo, né, explosivo, bem característico aqui de um movimento de reversão, mas o gráfico ele já estava dando indícios disso, né, porque à medida que o preço caía, o RSI ele estava tendendo a subir, ou seja, ele estava falando para a gente que as pessoas elas estavam acumulando Bitcoin, elas estavam comprando mais movimentos de fundo do que vendendo movimentos de topo, e isso é um sinal de reversão, né, o próprio sentimento já fala para a gente que isso é um sinal de reversão. Foi dito e feito, eu fiz acumulação aqui, fiz acumulação aqui, fiz acumulação aqui. Infelizmente eu não consegui pegar esse último movimento, que as minhas ordens elas estavam aqui bem próximas aos 37, né, e aqui a gente fechou nos 37, cento e poucos, né, a mínima, então não pegou minhas ordens, eu optei por deixar ordens mais próximas aos 37 para eu pesar um pouquinho mais a mão do capital das parciais que eu estava fazendo aqui, mas não tem problema, eu sigo posicionado, agora que o preço já foi bastante, eu aproveitei para fazer algumas parciais, a gente vai ver isso mais no sentimento do mercado, mas com base nessa pernada de alta, a gente já abriu um espaço sim para formar um topo descendente no diário. Isso muito provavelmente vai resultar em um padrão de equilíbrio, né? Que a gente vai ter aqui um fundo ascendente, um topo descendente, uma vez que a região dos 46 se mostrou muito forte para segurar o preço. Então, quanto mais próximo dos 46, mais pessoas vão querer operar vendidas e por isso eu sigo buscando parciais. Ah, mas e se romper, Arthur? O que você vai fazer? Se romper, melhor ainda, né? Eu vou estar fazendo minhas parciais, vou estar reentrando em algum fundo ascendente, mas com a confiança de que a gente muito provavelmente vai seguir numa tendência de alta nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, e isso faria o Bitcoin se valorizar aqui pra caramba. Então, o pouquinho que eu comprei mais alto, né, fazendo as parciais e comprando esse pullback, eu vou estar mais seguro de que eu vou pegar toda essa onda de valorização. Isso é gestão de risco, isso aqui que é você saber fazer operações conservadoras no longo prazo, uma vez que você vai estar operando a favor da probabilidade. Nosso semanal ele segue consolidado, ele segue lutando com a região das médias, né? Eu vou falar tudo isso aí nas considerações finais para você que está comprado, para você que está vendido, então não deixe de assistir esse vídeo até o final. Pessoal, falando de sentimento, ontem eu fiz uma colocação muito importante aqui com vocês sobre o nosso long short ratio versus o nosso open interest. Eu falei que quanto mais próximo aqui dos 40 mil dólares a gente chegasse, mais pessoas iriam querer atuar vendidas. Então a gente viu o nosso sentimento do mercado dando uma esticada, né, os contratos futuros sendo abertos e o nosso long short ratio caindo. Então tinham pessoas que estavam entrando vendidas e consequentemente quando a gente rompeu os 40 mil dólares, essas pessoas foram estopadas, essas pessoas foram liquidadas e a gente viu um número altíssimo de dólares em liquidação dos vendedores, e isso é sinônimo de distribuição. O que eu fiz? Eu fiz parcial nos 40, eu fiz agora parcial próximo aos 42 por causa dessa liquidaçãozinha que aconteceu aqui também. Vamos ficar muito de olho agora, né? Agora que entrou volume, entrou euforia, para estar utilizando as liquidações agora dos compradores, né? Porque muito provavelmente quanto mais o preço cair,
mais compradores vão querer entrar para pegar esse movimento de alta. Eu imagino que o ponto de liquidação deles vai ser uma excelente oportunidade de acumulação das parciais que eu estou fazendo agora. Só aproveitando aqui, ontem me pediram no comentário, eu passei na live, inclusive a live tá salva para quem quiser ver, foi bem bacana. Eu e a Armatinha a gente conversou sobre vários setups aí super lucrativos do mercado, fizemos uma análise bem legal, mas perguntaram para mim como que eu chego nessa tela aqui do CoinGlass, né? Então eu vou mostrar aqui com vocês. Entrando no site da CoinGlass, a gente tem uma série de ferramentas, tá? Essas ferramentas aqui elas são muito boas, tem gráfico, tem long short ratio que você pode olhar aqui de várias corretoras, liquidação. Mas para eu chegar lá naquele gráfico que eu chego, eu clico aqui ó, em Live Charts, né, que são os gráficos ao vivo. Então eu já caio aqui numa espécie de Trading View, tá, lá da CoinGlass. E aí aqui tem os indicadores aqui em Indicators, tem os indicadores que eu gosto de usar. Então eu gosto de usar o Longs versus Shorts, que é o nosso Long Short Ratio, as liquidações agregadas, que ela vai pegar de todas as exchanges, né, e o Open Interest agregado, que ele também vai pegar de todas as exchanges. E aí tá aqui o meu setup, Long Short Ratio, Open Interest e liquidações, tudo isso numa ferramenta muito boa que é o CoinGlass, de forma gratuita. Nossas considerações finais aqui para vocês. Sim, a gente segue numa consolidação aqui no gráfico semanal, um possível padrão de equilíbrio, onde a gente fez um fundo, a gente fez um topo, fizemos um fundo ascendente, fizemos um topo descendente e muito provavelmente agora, né, a gente fez mais um fundo ascendente agora, perdemos essa mínima. Essa consolidação ela vai se estreitando, tá? E à medida que ele for estreitando, vai acumulando mais para a gente ter um eventual rompimento. Como a gente já está numa tendência de baixa há bastante tempo, né? Desde novembro aí, são vários meses, várias semanas aqui, falando de forma específica para vocês, 119 dias de consolidação, uma baixa de quase que 50%. Eu imagino que a maior probabilidade seja uma reversão dessa tendência. Porque já aconteceu começo de guerra, né? Já aconteceu proibição de Bitcoin, já aconteceu inflação nos Estados Unidos. É pouquíssimo provável que venha mais alguma notícia que impacte de forma negativa, né? Só se começar uma guerra nuclear, alguma coisa desse tipo, mas isso é extremamente improvável. Mas ainda assim tem que se precaver, utilizem stops, utilizem bases de preço como stops, façam parciais para vocês terem aí um preço médio sempre abaixo do seu nível de stop, né? O P aqui é o preço médio, o S é o stop, e sempre sigam a tendência. Agora o semanal ele já teve um movimento de alta, né? O nosso gráfico ele está aqui de novo na região das médias, ele está numa região que teve pouquíssimos fechamentos, né? A partir dos 43 eu consideraria como uma região de risco para você estar comprando Bitcoin, só caso a gente rompa os 46, que aí os 43 possa sim servir de suporte. Se você está sem posição nenhuma, aguarde momentos, né, de compra, igual eu estava falando das liquidações, igual eu falei aqui nossas divergências do RSI. Isso são coisas muito importantes aqui para a gente estar levando em consideração. E se você se atentou a essa dica, utilizou as liquidações aqui nessas bases de preço para estar acumulando Bitcoin, chegou a sua hora de distribuir e a gente viu lá no sentimento que sim, está na hora de distribuir porque está tendo liquidações. Eventualmente a gente vai fazer um fundo ascendente, seja no 4 horas, seja aqui no gráfico diário, para estar tentando seguir essa tendência e romper esse padrão de equilíbrio no semanal. E é nesses fundos ascendentes onde você vai armando posições, sempre de olho nas liquidações dos compradores para você não andar junto com a manada, andar junto com as sardinhas e acabar caindo na armadilha de liquidação das baleias. E pessoal, eu falei, né, no começo do vídeo sobre a questão da proibição, regulamentação dos Estados Unidos, mas ainda assim pode ser que saiam mais notícias falando sobre isso de uma forma mais oficial, de uma forma datada, exatamente o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mas o que se deu a entender a princípio é que o governo americano ele não tem interesse de regulamentar mais as criptomoedas do que eles estão fazendo. Muito provavelmente a gente pode sim ver nos próximos anos uma adoção até mais liberal, tal como está acontecendo em El Salvador, tal como aconteceu lá na Suíça, pode estar acontecendo em países maiores e por isso que a gente tem que focar no longo prazo, por isso que é muito importante você acreditar no ideal do Bitcoin e principalmente no futuro que as criptomoedas podem trazer aí para o sistema monetário global. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não conhece meu canal, se inscreve, que eu posto análises diárias, né? Comenta aqui embaixo o que você
achou, críticas, dúvidas, sugestões. E também não se esqueça de estar me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos na descrição desse vídeo. Lá tem o meu Instagram, meu canal do Telegram, o meu grupo de investimentos lá do Slack. E eu vou ficando por aqui. Tenha uma excelente quarta-feira, excelentes investimentos e tamo junto, galera. Valeu!